Oi gente, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês uma lista de livros que eu faria tudo, mas tudo para eu poder esquecer e ler como se fosse a primeira vez. Antes de eu falar quais são esses livros, eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois por aqui a gente dá várias dicas literárias e também faço convite para você passar nas minhas outras redes sociais. No Instagram, na rede da Dancinha Scooby, também estou com Pets e Livros. E já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa dica literária. Agora chega de lenga-lenga! E bora pra lista. Bom, gente, não sei vocês, mas de vez em quando bate aquele momento leitor que a gente para, olha para um livro na estante, fica se pensando daquele momento da leitura, que às vezes é muito mais do que a leitura em si, mas sim a experiência que você teve com aquele livro. E que bate aquela saudade como se... Putz, como eu queria ler esse livro novamente, como se fosse a primeira vez. Já vi alguns criadores de conteúdo fazerem esse tipo de lista, e aí eu decidi trazer aqui, então, uma lista com livros que estão, assim, mais recentes, nesses meus últimos 2 anos. Na verdade, acho que somente um é mais da vibe antiga, anti-canal, mas eu decidi fazer essa lista e compartilhar com vocês, e são livros maravilhosos e que se você não leu, tá perdendo tempo. Então vamos começar com Old School, ou seja, o único livro que tá aqui na minha lista que eu decidi colocar, pelo simples fato de que muitas pessoas podem saber que eu nunca nem li, mas na realidade eu li, que foi Jogos Vorazes. Gente, esse livro foi um surto na minha vida. Eu simplesmente vi o primeiro filme no cinema com a minha irmã e eu fiquei surtada, principalmente quando uma amiga minha veio comentar que aquele filme era baseado em livros. E eu não pensei em nada na hora. Eu fui direto na livraria, comprei o meu box, que, gente, o preço que eu paguei naquele box hoje, eu compraria muitos livros. Mas não vem ao caso. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu li a trilogia em menos de uma semana. Eu acho que eu li cada um desses livros em um dia a um dia e meio. Então, assim, no final daquela semana, eu já tinha assistido o filme e lido os 3 volumes da série. E eu fiquei surtada com essa grandiosidade. E acho que todo mundo já conhece a história de Jogos Vorazes, onde a gente vai ter distritos, onde tem jogos anuais, que cada distrito que ganhar vai ganhar umas regalias a mais, fora que a pessoa que ganhar um jogo vai ficar então numa casa muito melhor, não vai sofrer tanto com as dificuldades que enfrentam as pessoas dos outros distritos. Aqui a gente vai ter a Katniss, onde ela vai querer ir no lugar da pequena irmã, que foi sorteada, e ela vai participar desse jogo insano que o final é o seguinte: somente uma pessoa vai sobreviver. E é meio que um Big Brother da morte. É tipo isso. E sim, hoje em dia, parando para pensar em livros que foram escritos antes, que eu não tinha conhecimento, parece que foi um pouco inspirado, por exemplo, com Battle Royale, mas não vem ao caso. Esse livro eu queria ter a experiência de esquecer o filme e esquecer totalmente a leitura da série e reviver aquela semana maravilhosa. Bora então pro próximo livro. E o próximo livro foi, na realidade, um livro que eu li gratuitamente quando a senhora Amazon tinha algumas editoras na pandemia que fornecia e-books, que foi A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. Esse livro eu comecei a ler sem conhecer o selo Romances de Hoje, da editora Arqueiro. E por que eu gostaria de esquecer essa leitura? Porque na realidade me introduziu a essa coleção maravilhosa. Eu gostei muito da forma que o livro foi escrito pela autora, bem como as camadas e principalmente o fato da nossa protagonista tentar algo novo, tentar uma experiência nova, tentar mudar da área de trabalho, ser ousada, ser empreendedora. E na época, na pandemia, eu estava passando por muitos momentos assim, então eu me identifiquei bastante com a personagem e foi uma leitura extremamente prazerosa, imersiva, e esse livro eu li realmente em uma sentada só. Eu peguei esse livro para começar a ler lá pela manhã, era final do dia, eu já tinha finalizado a leitura. Então, assim, eu gostaria de esquecer essa história?
pelo fato, não foi um livro 5 estrelas e nem um livro assim, oh meu Deus, vou lembrar pro resto da minha vida, mas foi um livro que realmente me fez perceber que eu, como leitora, havia evoluído, que eu precisava buscar romances que fossem mais adultos, onde tivesse protagonistas na minha faixa etária para eu conseguir me identificar e me conectar um pouco mais com a história. Foi nesse momento que eu percebi que, opa, não somente Young Adults deveriam estar nas minhas listas de leitura, porque foi realmente uma leitura que eu consegui me identificar com a personagem, que eu consegui ver que tinha como acontecer de certa forma no meu cotidiano. E aqui, brevemente, nessa história, a gente vai ter a Nina. Ela é uma amante de livros, tanto quanto nós, leitores. Então isso já foi algo que me bateu forte. Ela tinha uma casa que dividia com a melhor amiga, que estava socada de livros, e ela era bibliotecária. E, gente, meu sonho de criança era ser bibliotecária. Eu acho que eu deveria ter seguido nessa área, mas enfim, isso fica para outro momento. E aí ela se vê num grande conflito, porque a cidade vai fechar a biblioteca pública que ela trabalha. E aí ela se vê num momento muito conflitante da sua carreira, porque ela não quer ficar ali no trabalho que vai acontecer após o fechamento dessa biblioteca, ou essa biblioteca vai virar privada. Agora eu não me recordo tanto bem assim, só que ela decide sair desse emprego e ela dá um surto e rouba uns livros dessa biblioteca e decide embarcar em uma aventura para abrir uma biblioteca de 4 rodas. Então ela vai comprar uma van, colocar todos esses livros à disposição à venda e vai então vender esses livros em uma ilha na Escócia. Então assim, gente, eu gostei demais. Tem romance, tem umas reviravoltas que o final ficou um pouco corridinho, mas eu gostei bastante, muito, 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 principalmente por causa dessa questão da conexão com os livros. Então, bora pro próximo livro. E esse livro, provavelmente, se está favoritado na sua lista, você vai me entender o porquê eu coloquei ele nessa lista, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Gente, eu fiz várias marcações e tem umas marcações assim, ó, 1, 2, 3 em azul, que foi o exato momento que algo me machucou no coração, que eu percebi a grande cagadinha que o personagem masculino estava fazendo, que naquele momento eu me senti conflitante, como se eu fosse a personagem principal, por conseguir perceber que aquela pessoa que a gente admirava, que a gente confiava, por causa de poucos segundos se demonstrou ser uma pessoa péssima, uma pessoa malvada e uma pessoa que deveríamos estar longe o máximo possível. E nesses momentos que eu mais fiquei sem perceber os sinais, e aí quando chegou nessa cena eu fiquei assim, como assim? Isso estava ali antes, eu não percebi os sinais? Então assim, realmente foi um livro que tem as suas problemáticas, tem, mas não falta também a questão de mostrar a dificuldade de uma mulher que se encontra e se vê em um relacionamento abusivo, bem como todo um passado que vem de uma mulher que era a mãe da nossa personagem principal, ter passado com um pai abusivo, que maltratava a mãe. Ela foi criada num lar muito hostil e no futuro ela se vê repetindo esse ciclo. Então assim, foi um livro que realmente me tocou profundamente e que me fez dar uma nova oportunidade para a autora. A Colleen Hoover, hoje em dia, é uma das autoras que eu mais tenho um conflito interno, porque às vezes tem livros que eu amo e outros livros que eu não consigo, que não dá pra passar pano. Então assim, eu gostaria, sinceramente, de esquecer para ler novamente, porque os sentimentos internos, eu como mulher, quando eu fiz a leitura, foi realmente algo totalmente diferente. Foi assim, parecia que eu estava realmente naquela cena, vivendo aquilo e me vendo como se eu tivesse sido enganada da mesma forma que a personagem principal foi. Então, descompensa comentários, é assim que acaba. Tem resenha aqui no canal e todo mundo também já ouviu falar, né? Então bora para o próximo livro. Uma fantasia, A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse livro envolve um pouco de fantasia com romance histórico. Por que que eu gostaria de esquecer? Porque foi uma história de 300 anos que eu gostaria que fosse até mais detalhada. Podia ter 1000 páginas, que eu teria lido as 1000 páginas sobre a vida dessa mulher, que foi
A Ed. Eu favoritei esse livro, mas eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas e meia, porque eu não gosto do mocinho desse livro. Eu achei ele meio blé. Então a parte do mocinho foi uma parte que eu menos gostei do livro, por isso que eu acabei diminuindo meia estrela. Mas em compensação, a grandiosidade que a autora traz com a Ed não tem palavras. Ela vai trazer muitos conflitos como as mulheres passaram no decorrer desses últimos 300 anos, a Ed vivendo, e muito pior, porque a Ed, ela fez um pacto com o Ser das Sombras que simplesmente as pessoas esqueciam da existência dela ao simples fato de perder ela de vista. Então, quando a pessoa se virava e não via mais a Ed, quem era ela? Quem era essa pessoa? Então imagina, tu não conseguir alugar uma casa, tu não conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, então tu teria que se submeter ao quê? Ao roubo, à prostituição, bem como outras coisas tão pesadas que foi no decorrer desses 300 anos da vida da Ed. Realmente foi um livro que eu demorei para ler, não foi um livro que me pegou e que eu li numa sentada só, diferente de alguns dessa lista. Esse livro realmente eu fui degustando há quase um mês. Eu li muito rápido o primeiro momento, mas depois eu fiquei... Aquele momento que a gente como leitor fica assim, de querer ler para saber, mas ao mesmo tempo querer ler devagar para não se desapegar, para que a história não terminasse. Então foi isso que aconteceu comigo. E assim, gente, se você não leu, dê uma oportunidade para esse livro, porque eu acho que tem uma certa dificuldade as pessoas, por ser um livro extenso, às vezes se tornar cansativo, mas tem muitas camadas interessantíssimas aqui, que vai abordar vários assuntos como esses que eu comentei anteriormente, como essa questão de... desses conflitos familiares, sobre essa... Gente, é assim, vai trazer assuntos até que eu não vou comentar para não trazer, né, para não trazer spoilers, mas também verifica a questão de gatilhos, porque realmente pode despertar gatilhos, como, por exemplo, suicídio, como, por exemplo, prostituição, assédio moral, roubo, enfim. É um livro pesadinho, tá? Teve cenas que me tirou uma lagrimazinha. Bora pro próximo livro. A última fantasia lida aqui por mim foi em Sombriossos, e esse livro eu li em uma sexta-feira, acho que era na maratona de Spring Read do ano passado, e eu queria esquecer para poder ler novamente, porque foi uma experiência muito imersiva. Eu li a trilogia tudo em uma semana só, porque eu gostei muito, eu me envolvi demais com os personagens, com o universo que a autora faz, mas sem dúvida esse para mim foi o melhor livro da trilogia Grisha. E pra mim é muito interessante quando a gente tem a personagem descobrindo que ela tem um certo poder, ela é levada então para estudar com os outros Grishas e desenvolver essas habilidades que ela tem, que a Alina vai poder conjurar o sol e quem sabe acabar com esse tempo de terror, que é aquela fenda onde tem esses seres das sombras. Então assim, foi uma história extremamente imersiva. Depois eu vi a adaptação, vai vir segunda temporada agora no início do ano, então eu preciso ler o quanto antes Six of Crows. Mas é isso, gente, eu queria poder esquecer pra ter esse gostinho, porque eu não sei vocês, eu leio assim consideravelmente rápido, mas quando o livro pega e a gente consegue ler assim, não é nem questão de ter que ler em um dia ou em uma semana, mas aquele livro que fica na nossa mente. A gente sai para trabalhar, a gente sai para confraternizar com as pessoas, mas a gente fica 24 horas pensando na história, querendo retornar para poder saber o que aconteceu, entendeu? Então, são poucos os livros que me faz essa vontade extrema de querer parar tudo pra ler. E esse aconteceu, então por isso que eu trouxe aqui nessa lista. Bora pro próximo livro. Sem dúvida alguma, não poderia faltar esse livro na minha lista, porque é o melhor suspense da minha vida, que é A Paciente Silenciosa. E, gente, esse livro eu indico pra você, se você não leu, tente evitar o máximo de spoilers, porque esse livro vai trazer o melhor plot twist de todos os livros de suspense. É assim, ó, bum, explodir cabeça. Esse livro,
Cara, é muito, muito bom. Eu realmente não entendo que não virou filme de tão imersivo. E aqui a gente vai ter a Alicia. A Alicia, né, ela simplesmente teve um surto que ela matou o seu marido com 5 tiros no rosto. Desde esse acontecimento, ela nunca mais falou um pio. Então ela fica muda, ninguém entende a motivação de ela ter cometido esse ato tão horrível. E ela é colocada então no hospital psiquiátrico. Fica alguns anos após o crime, aparece então um psiquiatra querendo fazer um tratamento com ela para ela poder finalmente falar, por isso que é a paciente silenciosa. E aí a gente vai voltando no passado da Alice através dos diários que ela escrevia dias anteriores ao fatídico momento que ela decide matar e pôr um ponto final na vida do marido. E, gente, que plot twist. Só isso. Queria esquecer, porque eu sei que quando eu ler esse livro, eu já vou saber o que aconteceu. E aí, quando eu li pela primeira vez, eu fui feita de trouxa. Entendeu? Por isso que eu queria esquecer de uma vez pra ler de novo. E antes de eu falar quais são esses últimos 3 livros da minha lista, já comenta aí embaixo qual é o livro que você gostaria de esquecer pra poder ler como se fosse a primeira vez. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Bora me ajudar! Agora bora pros últimos. E aqui eu trago um romance de época nacional com o livro Meia-Noite Evelyn, da Babi Sete. Gente, eu queria muito poder esquecer essa leitura para ler como se fosse a primeira vez. Primeiro porque eu tenho muita afeição por esse livro, porque foi o primeiro livro que eu li com o Clube de Leitura da Ju, do Desaniversários. Inclusive, se você quer participar de um clube de leitura onde lemos livros que aquecem o coraçãozinho, aqui na descrição vai estar o Instagram do clube e vai lá se informar como faz para participar. E, gente, esse foi o primeiro livro que eu li, foi em maio de 2021. Foi o primeiro romance de época que eu li e que eu fiquei, assim, encantada, porque eu só tinha lido livros de romance de época que, na realidade, não era de época, eram livros clássicos. E eu achei que tudo que era livro de romance de época ia ser meio que esses livros clássicos que eu era obrigada a ler na época da escola. E não! Esse livro aqui foi um romance impactante, cheio de camadas, com muitas pimentinhas. Ele tem até classificação aqui atrás, é mais 18. E aqui a gente vai ter a Evelyn, uma jovem garota que se vê numa encruzilhada, que ela precisa encontrar um marido para ontem, para ela poder, o quê? Continuar com a guarda da sua irmãzinha, tanto do meio quanto a irmã menorzinha, porque se ela não conseguir se casar, ela vai perder a casa, né, a residência onde elas estão morando hoje, e a guarda da Violet, que é a irmãzinha menor, acho que ela tem uns 4 ou 3 anos de idade, vai perder a guarda para um tio. Porque o padrasto dela faleceu, a mãe faleceu, então essa garota precisa encontrar um homem. E aí ela vai fazer o quê? Ir nesses festivais, nesses bailes de primavera em busca de um cara para se casar, não é mesmo? E em paralelo a gente vai conhecer um duque que não quer ser chamado de duque, que é o nosso mocinho, que ele tem, de certa forma, um parentesco com a nossa mocinha, porque ele é filho do padrasto falecido. E aí, então, ele é meio irmão da Violet. Então, quando ele descobre essa situação, que a irmã talvez tenha a guarda pro tio, ele se recusa totalmente, ele retorna, então, a Londres, a Inglaterra, enfim, e tenta retornar, então, ao título, porque esse tio queria pegar esse título dele. Então, assim, gente, a gente vai ter muita reviravolta, vai ter muita história, vai ter muitas camadas e vai trazer à tona muitos assuntos impactantes. Inclusive, vale a pena você verificar a questão dos gatilhos, tá? Foi um livro realmente que me fez ler e amar o gênero. E a Babi hoje é a minha autora nacional favorita, sem dúvida alguma. Então eu gostaria de poder esquecer e relembrar como se fosse a primeira vez. Bora pro próximo. Olha, foi bem difícil esses dois para saber qual entre eles seria o livro que eu gostaria mais de esquecer, mas eu tenho o meu favorito entre todos esses da lista. E o próximo foi o meu favorito de 2022, Os Quatro Ventos, da Christy Hanna, que inclusive foi leitura com o Clube de Leitura da Ju. Então assim, gente, a gente lê livros, romances que aquece coraçãozinho, mas a gente às vezes lê o quê? Um bom drama familiar. E nesse caso aqui a gente também vai ter um romance histórico, onde a gente vai ter a personagem principal, a Elsa,
passando por um grande problema, que são as grandes depressões de 1921, bem como as grandes secas do Texas. Essa jovem garota que ela se vê assim numa situação muito catastrófica da sua vida, onde ela precisa ir para a Califórnia para sobreviver, visto que ela perdeu toda a plantação, os animais morreram de sede, ela não tem mais nada, ela só tem a esperança de poder retornar a dia melhores, né? Tanto para os filhos dela, principalmente. Então, assim, ela vai em busca de uma oportunidade de dar alimento, de dar dignidade para esses dois filhos, e ela embarca, então, nessa aventura, e é um livro extremamente difícil e pesado, e que foi, acho que, o livro que eu mais fiz marcações na minha vida, e foi um livro, assim, muito doloroso, com um final muito difícil de engolir, mas que eu entendo que foi necessário, mas ao mesmo tempo, cara, ela não merecia sofrer tanto. É só isso que eu tenho a te dizer, que você deveria dar oportunidade para Christie Hanna. Esse livro me fez introduzir nessa autora e eu preciso ler para ontem as outras obras dela. Inclusive tem uma adaptação na Netflix muito conhecida, que é Melhores Amigas, alguma coisa assim, que é baseado no livro da Christie Hanna. Então a Christie Hanna realmente escreve livros mais potentes. E é isso, gente. Bora pro primeiro livro. Pro primeiro livro daqui do meu ranking, que eu montei na minha cabecinha, mas na verdade é o último livro pra vocês. É aquele livro que realmente eu faria de tudo para esquecer a minha leitura e ler novamente. Não podia ser outro, óbvio, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Assim, gente, eu quase trouxe aqui nessa lista o livro Amores Verdadeiros, da autora, que inclusive eu li no Clube de Leitura da Ju também, que foi aquele livro que me fez ter primeiro contato com a escrita da autora, e que eu surtei e que eu comprei todos os livros já publicados da autora naquela mesma época, tendo lido um livro só. Li todos até agora? Ainda não, mas lerei. E aí, gente, esse livro eu deixei um pouco de escanteio, porque era muito hypado. E às vezes eu fico um pé atrás de ler livros que são extremamente hypados e que já passou meio que a hype e que eu não li, porque meio que todo mundo já sabe sobre. E dá uma desestimulada. Mas aí eu fui lá, li. Inclusive foi numa maratona na Spring Read de 2021. E esse livro... ai, gente, me fez chorar rios. Eu acho que esse foi o livro que eu mais chorei na minha vida, porque, sem mentira nenhuma, acho que faltava uns 30% para terminar o livro. E eu lembro que era capítulo atrás de capítulo, e ainda bem que eu terminei em casa esse livro, porque se eu tivesse terminado esse livro no trabalho, eu ia ficar toda borrada de corretivo, enfim, de maquiagem, eu ia pagar mó mico, sabe? Então, assim, que bom que eu li em casa. E eu acho que os livros da Taylor eu preciso ler mais em casa para não correr esse risco. Comenta aí se você caiu alguma lagriminha nesse livro aqui. Eu fui extremamente surpreendida. E algo que aconteceu também que me remeteu muito com a experiência de leitura em É Assim Que Acaba, em Um Determinado Marido, me fez ter um choque, né, de realidade. E aqui a gente vai então ter a história da Evelyn, né, que é uma atriz hollywoodiana de muito sucesso, que após anos de carreira, nos seus 70 ou 80 anos, ela decide dar uma entrevista para uma jornalista iniciante, que a princípio não tem contato nenhum com ela, mas que a Evelyn escolhe a dedo para falar e dar uma entrevista. E ela simplesmente não dá somente uma entrevista, como ela quer que essa jornalista faça uma biografia da Evelyn. Então ela começa a contar tudo, nos mais difíceis detalhes, assim, ela conta tudo, ela abre o jogo, sabe? Ela abre o jogo, ela fala de tudo, ela comenta desde o passado até chegar na fama, bem como todos os relacionamentos contraditórios que ela teve, que saia tanto nas mídias, esses 7 maridos. E assim, gente, o que eu posso dizer é que pra mim, hoje, das melhores personagens femininas que eu tenho é a Evelyn. Porque ela é uma mulher forte, determinada, focada, obstinada em alcançar um objetivo. Sim, teve coisas que ela teve que fazer que não foram agradáveis e que pra muitas pessoas isso é
um absurdo, mas ela fez porque ela tinha um objetivo e ela foi determinada. Ela utilizou de algumas ferramentas contra os próprios homens, que às vezes acontece conosco, mulheres, né? Mas enfim, ela tentou utilizar isso ao favor dela. E eu acho que ela é maravilhosa e é muito difícil e dolorida a história, porque no final das contas, você vai precisar ler para ver que às vezes nem tudo que a fama, o dinheiro promete trazer, traz a verdadeira felicidade. Então assim, foi um livro que realmente eu faria de tudo para esquecer e ler essa história maravilhosa, e eu estou assim, ó, contando os dias para ver essa adaptação que prometem tanto. Acho que prometem essa adaptação desse filme ou dessa série desde quando eu li esse livro em 2021. E no meu ponto de vista, não deveria ser filme, não. Eu acho que podia fazer uma série de 8 capítulos, porque daí ia falar cada capítulo um marido, entendeu? Sou dessas. Queria mais de Evelyn. Então essa foi a minha lista de livros que eu gostaria de esquecer de ter lido para ler novamente, como se fosse a primeira vez. Não esquece de comentar aí qual é o seu livro. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau!